A doutora Adriana está aqui no Colégio Agostiniano Mendel e veio falar com as professoras da Educação Infantil e Fundamental 1 sobre as alterações da visão. E nós da TV Mendel aproveitamos a doutora aqui para dar algumas dicas para os pais também, né, doutora? O que os pais têm que perceber nessa área da visão em relação aos filhos? Para crianças pequenas, dificilmente uma criança abaixo dos 6 anos vem falando que não enxerga ou vem com queixas específicas do adulto. Então, dificuldades de andar, tropeça, se aproxima muito de objetos, esfrega os olhos numa leitura, um incômodo com a claridade, isso podem ser sinais indiretos de que a criança tem algum problema de visão e merece uma avaliação mais profunda. O que os pais têm que fazer? A primeira coisa que os pais têm que fazer? Procurar um oftalmologista, procurar um especialista para que ele possa esclarecer se aquela sintomatologia é realmente relacionada a um problema de visão. Até porque problemas que são detectados precocemente ou não detectados precocemente podem trazer a problemas irreversíveis de visão no futuro dessa criança. Normalmente, as crianças não nascem enxergando. A visão, ela é um aprendizado. Se esse aprendizado não se dá completo a nível cerebral, essa criança vai ter uma visão mais baixa e isso pode ser que comprometa o aprendizado e não consiga ter uma reversibilidade depois de uma certa idade. Então, nós que somos pais, qual que é a idade que a gente tem que prestar mais atenção? Desde o nascimento. A visão ela vai se desenvolvendo do nascimento até a visão cerebral, até os 7, 8 anos de idade. Este é um período que a gente chama de labilidade cerebral. Então, é onde o oftalmo tem que intervir de uma maneira mais concisa para resolver problemas e aí ter uma plena visão na idade adulta. Agora, os pais não precisam se desesperar, se preocupar muito, né, doutora? De forma nenhuma. A criança dá sinais, eu posso ter avaliações periódicas para que tudo isso seja solucionado. Quantas vezes é o ideal levar ao oftalmo? Normalmente, a Academia Americana ela preconiza quando eu não tenho nenhum antecedente familiar ou nenhum sintoma agregado, uma vez por ano até os 7 anos de idade. Se eu tenho um fator de risco, por exemplo, prematuros, antecedente familiar de grau, antecedente familiar de algumas patologias, a cada 6 meses, a partir de 1 ano de idade. O exame da criança ele é bem diferente do exame de adulto. Então, antigamente tinha-se a ideia de que eu vou levar quando a criança falar, porque ela vai conseguir fazer o exame. A gente consegue fazer um exame perfeito em crianças pré-verbais, sem que falem absolutamente nada. Qual que é a importância desse encontro com as professoras da Educação Infantil e Fundamental 1 do Colégio Agostiniano Mendel? Como a criança ela é inserida no meio escolar cada vez mais cedo, então algumas situações em que eu vou ver esta criança no seu dia a dia podem chamar a atenção para um problema oftalmológico. Algumas histórias também relacionadas à progressão de grau que temos vistos, algumas dicas de como eu devo lidar com essas crianças e o que eu posso fazer para não prejudicar a visão delas futuras. E até problemas relacionados à visão com o aprendizado. Hoje em dia, pela sociedade americana, uma criança que tem um problema de aprendizado, parte dele pode ser oftalmológica. Então, o primeiro profissional que deve avaliar essa criança é um oftalmo, seguido de toda a avaliação psicopedagógica, fonoaudiológica. Muito obrigada por sua presença, viu? Obrigada.